A pauta da reunião, meus irmãos, é manipulação, é convivência e é experiência. Então vamos buscarmos em nossas mentes, nossos corações, nos harmonizar, para que possamos, dentro desse dia de hoje, tirar o máximo possível de proveito dentro dessa reunião, com um propósito doutrinário. Busque a sua vossa santidade, coloque os seus corações, como diz Pai, vão de joelho, para que possamos melhor absorver essas energias. Que Deus esteja conosco. Salve Deus. Ó Jesus, ó Senhor, em nome de Deus, nosso Pai Santa Branca, Divina Quataí 108, nossa Mãe, mais uma vez encontramos aqui reunidos em teu santo nome. Pedimos mais uma vez a força bendita para que possamos melhor manipular essa reunião de presidentes, coordenadores da região de Goiás. Que Jesus nos abençoe nesse instante. Pai nosso que está nos céus em toda parte, santificado seja o teu santo nome. Venha lá o teu reino, será feita a tua vontade assim na terra como nos ciclos espirituais. O nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque só em ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Jesus Cristo. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima de Pai Santa Branca de Goiás, da corrente de ano do espaço das correntes brancas do Oriente Maior, em Luz Ventura responsável por essa reunião, eu, Jaguar Mestre Luz, da falando de sublimação povo de Amarelo, na ordem do ministro Adouro, na regência do Trino Majarão, eu adjunto Agácio, o até 108 herdeiro do Triado Arpádio, sétimo raio de adjuração, Arcanos ano 2000, Mestre HI, com os poderes de Olorum, na minha deixa amanhecer. Eu, meu Deus, do ministro Batalá, que me rege e que me guarda no caminho dessa jornada, acabo de receber de Deus Pai Todo-Poderoso na minha legião o título de Mestre Instrutor Universal das três forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema. Eu estou na continuação dessa jornada para o terceiro milênio. Permite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo, ou um cavaleiro verde, um cavaleiro especial, vendo a força decrescente do primeiro cavaleiro da lança pensa o verde Randi, barra reino central do mundo bar, na esperança de alimentar o meu solo interior, e da grandeza que me fez cavaleiro do turno Ajouros, partirei nos três reinos da minha natureza, com barra zero barra do meu terceiro sétimo, do quinto ciclo iniciático eu seguirei sempre, com barra zero, barra x, barra é em Cristo Jesus, e tendo por aberto essa reunião de mestres, presidentes, coordenadores. Pedindo a ti, Jesus Divino Amado Mestre, que ilumine minha consciência para que santificado seja o Espírito ao dia. Louvado seja o Senhor Espírito. Louvado seja o Senhor Espírito. Louvado seja o Senhor Espírito. Salve Deus. Tem aqui na frente aqui o mestre Gilberto, veterano dessa doutrina, mestre formado lá dentro do ano, que é comigo. Isso com certeza dá uma segurança, né, do trabalho que nós vamos realizar nessa noite. A quinta-feira é o dia da chamada alta magia. O CHI foi muito preciso em dizer da manipulação de energia. Uma reunião que foi decidida semana passada, numa conversa entre eu e o eu vou colocar aqui não é que seja preocupação, né? Porque, meus mestres, no meu entendimento, olhando aqui, todos aqui são conscientes, né? É quase, por mais que se falasse alguma coisa, os senhores delas são conscientes. Mas a nossa preocupação é exatamente porque nós estamos prestes aí, né, a dar um passo aqui em Teresópolis muito grande, que é a construção do quadrante. Nós sabemos, inclusive, né, do quanto que o mestrado reclama a falta do quadrante. Talvez aqui alguns dos senhores não tenham tido uma convivência do trabalho do quadrante, mas, de qualquer maneira, depois que começou essa problemática que nós mergulhamos dentro dela, também deixo claro aqui que não estou fazendo nenhum tipo de julgamento de certo ou errado. Começo até a acreditar hoje
né, que faz Seta Branca, e sabe, conhece a cada um de nós, e deve existir um motivo bem lógico para tudo isso. Mas, a bem da verdade, a CGA passa nesse momento pela dificuldade de manter o trabalho de quadrante. O mestre Jurandir, não sei se esse é o termo adequado, né, corajosamente está se propondo a dar esse passo. Mas dar esse passo, nesse momento, nós teríamos também que fazer aí como se fosse uma reavaliação de valores, que é a manutenção da estrela candente. Se você não consegue fazer as 3 consagrações da estrela candente, imagina você ter um quadrante e também não conseguir dar a manutenção ao quadrante, da mesma maneira que a estrela candente é um trabalho que é realizado todos os dias. O senhor sabe muito bem que são ali aquelas 7 princesas, né? E cada uma foi reservado um dia da semana. Então, para mim, o que seria o ponto máximo de uma reunião desse porte, eu digo para os senhores que não conheço o número de templos da região, mas pelo fato de ter acompanhado, continuar acompanhando a centura e curso de sétimo, eu digo para os senhores que hoje é quase assim um pouco sem muita explicação do porquê que em Teresópolis ainda existe a dificuldade de se realizar as 3 consagrações da estrela candente. Não gostaria que ninguém entendesse aqui isso como chamamento ou como algum tipo de cobrança. É uma conversa, né, a mais amigável possível, né, para que realmente nós façamos uma reflexão, né, em relação à estrela candente. Ouvindo, como a gente ouve as entidades, talvez o grande problema é nós vamos sofrer lá do outro lado, com a nossa mente evidente, não é pelo que a gente fez, é pelo que nós deixamos de fazer. Então, nós teremos realmente que estar sempre aí procurando alertar, né, porque para esse passo gigantesco que vai ser dado, eu digo para os senhores que o chamado a gente pode ter errado, sim, seria realmente infantil a gente trazer para nós como se fosse uma perfeição de que nesses 7 anos tudo que nós fizemos foi o mais certo. Não, deve ter tido faltas, inclusive as minhas, se porventura algum dos senhores e das senhoras chegaram a verificar, eu peço desculpas, porque a intenção não foi de errar. Pessoalmente, eu não tenho nem nada contra ninguém, certo? Olhando rapidamente aqui, a maioria dos senhores, nós nem tivemos assim nem a oportunidade talvez de um salve Deus. Então seria ilógico tomada de decisão com alguma coisa de cunho pessoal ou coisa dessa natureza, certo? Agora, existiu sim o propósito de procurar fazer o melhor, não substituir o Trina Jará, certo? Não passou isso pela nossa cabeça, pela minha nunca passou. Eu sempre falo, eu não sou trino, certo? E realmente não sou. Mas digo para os senhores que hoje o meu pensamento é se porventura um trino falhou, eu não me vejo no direito de falhar. Eu acho até que essa margem de erro, com o tempo, ela vai diminuindo. E aí, como falou a nossa mãe clarividente, a gente vai sofrer não é pelo que fez, é pelo que deixou de fazer. Eu me lembro de uma entrega de energia no Tempo Mãe, uma segunda-feira, era um dia difícil. Quando nós descemos, a tia Neva estava esperando a gente no Turigã. E no Turigã ela pegou o microfone e ali ela manifestou a tristeza dela por nós não termos conseguido naquele dia fazer as consagrações. Então, hoje, por exemplo, foi um
né? O comandante veio, nós ficamos trocando uma ideia. Eu me lembrei da tia Neide, né? Então, talvez ela lá no plano espiritual possa também, não sei se lá existe tristeza, mas de repente ela lá deve ter manifestado algum sentimento, porque é a estrela candente. É através da estrela candente que a gente vai realmente melhorar e muito as condições do mestrado, da nossa vida. Então, da minha parte, não, isso nem foi combinado, a minha observação também, cada um consegue ter um olhar, né, de observação e de, na hora certa, chamar o corpo mediúnico, chamar os responsáveis, né, porque, a bem da verdade, é através dos senhores, dos presidentes, que o mestrado vai ser movimentado. Por exemplo, eu não posso chegar, eu inclusive falo que eu estou aqui em Teresópolis, eu sou um médico da doutrina do amanhecer, eu não estou aqui como coordenador de centúria ou coisa dessa natureza, estou aqui como um médium que um dia chegou no Vale do Amanhecer e o Preto Velho falou que eu tinha que desenvolver. Então, para mim, muito mais importante do que o cargo é o trabalho que eu tenho que fazer como médium para me manter no meu equilíbrio, na minha harmonia e resolver as minhas questões, certo? Todo mundo deve ter as suas questões a serem resolvidas e nós temos que estar muito atentos para que, vou usar esse termo, para que a máquina não pare. Então a gente vai sim imprimir um ritmo de movimentações no sentido realmente de fazer com que Teresópolis, né, não vou dizer os trabalhos dentro do tempo, porque é diferente, nós temos outros tempos de corrente mestra, mas, por exemplo, os tempos de primeiro estágio, eu tenho inclusive andado muito, tenho procurado inclusive estabelecer uma relação com os tempos de primeiro estágio e digo para os senhores que o templo de primeiro estágio ele tem que fazer um trabalho com os médiuns daquele tempo, no sentido de que os trabalhos iniciáticos, eles são importantes para o médium. Então, porque um tempo de primeiro estágio, você abre ele 7 horas da noite, pode encerrar 8h30, isso é muito cômodo, é rápido, às vezes é ali muito perto. Mas esse médium, ele precisa da estrela candente, ele precisa de uma cruz do caminho, ele precisa de um rango, ele precisa de uma cura iniciática, ele precisa dos trabalhos iniciáticos. Os senhores acham que não. Eu estou falando, mas se eu estiver falando alguma coisa e os senhores acham que está escambando, que é um absurdo, podem se manifestar livremente. Pode até ser que o que eu estou falando não seja agradável, porque eu vou dizer para os senhores que nesses últimos 6 meses eu estou fazendo uma incursão em tempos de primeiro estágio. Não é um tempo de primeiro estágio. Eu fui agora, cheguei em Belém. Eu não fui no tempo de corrente mestre. Eu fui nos tempos de primeiro estágio. Eu estou querendo entender o mecanismo primeiro, segundo e corrente mestra. De repente, mestre, você tem um tempo de corrente mestra funcionando como um tempo de primeiro estágio. O Trio Majarã havia feito uma nota estabelecendo o seguinte, que o curso de centúria só poderia ser realizado em templos de, terreno próprio. Ou seja, não deveria ter o curso de centúria em casas, em locais que não fosse a área própria. Você compra lá um terreno de 50 metros, tudo bem, pode fazer um curso de centúria. Pega 3 cadeiras, 4, uma cruz lá, você faz um curso de centúria. O que aconteceu na época? Os templos de primeiro estágio
estavam formando mais médio do que os tempos de corrente mestra. Aí o Dino Jardim me chamou e falou: meu irmão, você avalia isso daí. Estava vendo já. O que seria isso? Uma inversão de valores. Seria uma inversão de valores. Tudo bem, vamos admitir a inversão de valores. Aí o termo de primeiro estágio, vamos dizer, forma 10 centuriões. O que o termo de primeiro estágio tem? Mesa, trono, bulha evangélica, linha de passe e trabalho de defumação, não é isso? Você formou aqueles super gabaritados, centurião médio gabaritado. Aí ele nunca vai participar de uma cruz do caminho, ele não conhece uma cruz do caminho, ele não conhece um ramo. Se ele for continuado, ele não faz uma escalada. Olha bem, eu não vou pegar e colocar esse anúncio no jornal, mestre, vem fazer uma estrela. Esse trabalho, ele tem que ser feito dentro do próprio templo. O próprio templo tem que criar uma maneira de conscientizar. Não sei se está dando para entender o que eu estou falando, né? Eu não estou aqui trabalhando, defendendo o Jurandir, ou defendendo o outro mestre que tem estrela candente. Eu estou defendendo a doutrina do amanhecer. Então, se é para defender, é a doutrina do amanhecer. Então, a clarividente está aí o nosso mestre Felisberto, Petronilho, mais algum outro daquela época, sabe muito bem. Esse foi o trabalho da clarividente, de implantar esse sistema. Nós vimos, assistimos a tia Neiva parar com guerra, com epidemia, fazer convocações para determinadas situações e elas serem resolvidas quase da noite para o dia. Então, o que está acontecendo? Se nós estamos formando um contingente de mestres e esses mestres não estão aparecendo nesses trabalhos. Volto a dizer, não estou defendendo o templo de Teresópolis, porque tem estrela candente e não está sendo realizada. Não é isso. É a necessidade de que a estrela candente venha a funcionar a todo vapor. Me desculpe, mas toda vez que tiver uma reunião em algum local que tem estrela candente, se não estiver fazendo uma consagração, eu tenho por obrigação de falar. O que eu estou falando. Até porque eu não sou presidente do templo. Minha posição, dentro inclusive do conselho, ela é a mais cômoda. Imagino o trabalho que dá para fazer o sistema funcionar. Eu só estou falando isso, mas se você breve, porque tem outros assuntos aí, é porque está se avizinhando a possibilidade da construção do quadrante, e também, de alguma maneira, nós vamos depender dos senhores. Da mesma maneira que a estrela, mesmo não estando funcionando a todo vapor, mas de qualquer maneira, quem mora aqui a 50, 100 ou 200 quilômetros, está muito mais fácil hoje vir aqui do que ir lá a Brasília. Não gostaria de citar isso, mestres. Tem um detalhe nisso. Eu tenho uma filha que fez uma escalada e chegou para mim e falou: ô papai, a estrela coberta é a mesma coisa. Eu não falei nada. Não é a mesma coisa não, mestre. Não é a mesma coisa não. A mesma coisa é ela se não tivesse coberto. Porque a cobertura já estabeleceu que tem uma diferença sim. Alguém me dizer que a cobertura não é uma diferença entre está coberto e não está coberto, é o seguinte: tira o telhado da sua casa num dia de chuva e me diz que é a mesma coisa. Correto? Então, mestre, volto a dizer que esse trabalho do quadrante, ele é sim uma preocupação, entre aspas,
que vai fazer com que a gente tente mobilizar ao máximo mesmo, em todos os sentidos. Não vou entrar no mérito administrativo, como é que vai ser, esse negócio de construir, de dinheiro, não é nada disso. Talvez a minha função seja tentar, de alguma maneira, levantar a vibração do mestrado no sentido da importância do trabalho nas nossas vidas e também na vida daqueles, porque se nós paramos com guerra, paramos com epidemia e resolvemos tantos problemas, está cheio de problema aí para a gente resolver. E é bem provável que talvez se algum desses problemas não estejam sendo resolvidos, eles podem indicar também que a gente não está fazendo tão bem a nossa parte. Se os senhores forem analisar, pegarem o chamado acervo da Clarividente, está aí o mestre Alberto, com quem eu convivi um período, que é um estudioso da doutrina, vamos pegar os livros do seu Mário Sassi, vamos lê-los, que nós iremos melhorar o nosso entendimento da real função que justifica a nossa presença no planeta Terra. Não é aqui em Teresópolis, em Anápolis, e ali não. É no planeta Terra. O porquê de todo esse trabalho, de toda essa organização. Digo para os senhores, conversava hoje com o nosso mestre aqui, falou uma coisa que eu sou defensor nada. Meus irmãos, não existe nenhuma organização. Se o médium dessa doutrina parar, ele parar um momento e acalmar realmente a sua alma, o seu espírito, ele vai ver que essa doutrina é uma super organização. O que está acontecendo é que nós ainda não somos organizados ao nível de um pai seta branca, de um pai João XIX. Essas entidades, elas são demais para a nossa cabeça. Tem uma carta da tia Neida que ela diz o seguinte: sei que a sua cabeça é pequenininha. Está numa carta da tia Neida. Essa doutrina é gigantesca, ela é grande demais. Esses mentores são super organizados. Nós precisamos acompanhar essa organização superior para melhorar. Para mim está bom, mas está bom não quer dizer. Esse está bom às vezes pode criar uma acomodação. Se você me perguntar, eu vou chegar num tempo e o mestre vai me dizer o seguinte: tem 3 meses que a gente não faz uma mesa. Ô meu irmão, 3 meses? Você não faz uma mesa? Tá bom? Tá bom. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Você desenvolver mestre, torná-lo, brigar por curso de 7 e você não conseguir realizar uma mesa, tá bom? Pergunta para o senhor. Estou perguntando para o senhor. É bem provável, no sentido lógico, profissional, que talvez aqui, não sei quantos presidentes tem, que talvez alguns, não vou dizer que esteja 3 meses, mas que tenham dificuldade de fazer uma mesa, um dia de trabalho oficial. Eu me lembro de uma aula da tia Neida, eu era instrutor do desenvolvimento. A gente tinha na época, talvez uns 50 médicos de desenvolvimento, eu achava que era demais. A tia Neida falou: meus filhos, tem que ter 150 médicos aqui no mínimo. Se a tia Neida falou que tinha que ter 150, a gente só tinha 50, então a gente não estava produzindo devidamente. Então, meus mestres, a minha fala é essa. Nós temos aqui o mestre Saulo, que vem fazendo um trabalho de suma importância para o nosso equilíbrio, que é organizar os tempos,
a nível de construção, um profissional que tem trabalhado, é um trabalho de missionário. Eu tenho analisado a movimentação do mestre Saulo sem que ele cobre nenhum centavo. Eu acho que engenheiro hoje não faz planta de graça, entendeu? Ele viaja, ele vai lá, ele atende, ele volta. Então, é um trabalho espetacular, tentando organizar esse lado, dar, no mínimo, um padrão de apresentação dos templos. Nós somos muito bons, está todo mundo de camisa preta, calça marrom, mas nós não temos um padrão, um mínimo de semelhança de um templo para o outro, não é verdade? Então a gente está tentando isso, no bom sentido da palavra, entendeu? Ele, como profissional, está procurando atender da melhor maneira possível, buscando todas as orientações baseadas naquilo que foi deixado. Bom, meus irmãos, da minha parte é isso. Agradeço a presença dos senhores e dizer que depender de nós. E como eu estou, é um trabalho meu, esse povo faz comigo mesmo, então eu estou realmente fazendo uma incursão, querendo compreender, conhecer os tempos de primeiro estágio. Depois, se Deus me permitir, eu quero ver os tempos de segundo estágio. Mas não sou fiscalizador, estou indo para trabalhar, não estou indo fiscalizar, não sou fiscal. Acho até que a doutrina nem fiscal, estou indo para trabalhar. Mas como foi deixada essa organização pelo Trino Ajaran, foi ele quem criou, naquele trabalho do realinhamento, dá para perceber que o Trino Ajaran foi muito inteligente nisso. Ele tentou criar também um padrão de protocolos para um tempo de primeiro estágio. Digo para os senhores, são 6 meses procurando entrar nos tempos de primeiro estágio. Não cheguei, eu acho que nenhum aqui em Goiás. Mas já conheci um bom número. Nós não estamos no padrão que foi deixado Algo deu errado. pelo realinhamento. Tente novamente. Então, o realinhamento, ele é muito claro. O realinhamento, ele é claríssimo. Não tem a menor dúvida. E nós que falamos no cumprimento das leis, e tem uma frase da tia Neva que encabeça a segunda aula do curso de centúria. Aquele que passar pelo amanhecer, sem conhecer as suas leis e os seus ensinamentos, não cura, nem tampouco cura ninguém. Né? Então, esse trabalho do mestre Saulo visa a tentar criar um padrão que com certeza talvez facilite esse padrão ser adotado, cumprido, no que diz respeito aos trabalhos dentro do tempo de primeiro, segundo e terceiro estágio. Inclusive, nos de terceiro estágio, o trabalho do nosso mestre está sendo muito bem esclarecedor, tudo muito bem pontuado, muito bem pontuado. Eu tive recentemente no tempo, para surpresa minha, um detalhe. O oráculo, ele tem 7 raios dentro do oráculo. Acredito que todos os senhores aqui devem ter entrado no oráculo pelo menos uma vez. Tem 7 raios no oráculo. Me pergunte por que tem 7 raios no oráculo. Eu não sei. Mas deve ter uma razão muito séria. Nós temos tempos com oráculo que não tem raios. Aí você me pergunta, não é oráculo? Meu irmão, se você me perguntar se é oráculo, para mim ser verdadeiro, eu vou ter que dizer para você, eu tenho minhas dúvidas. Por quê? Se a clarividente recebeu do pai Seta Branca, do Tiãozinho, que o oráculo tinha que ter 7 raios, 7 raios é 7 raios. Senão também a gente vai fazer uma estrela com 32 esquifes.
Aí você me pergunta, é estrela? Não, estrela são quadrantes, são 7, 3, então aí vai. São detalhes, mestre. A gente adotou até um discurso assim, não, é a lei do auxílio. Não, mas a lei do auxílio, ela não é uma bagunça. A lei do auxílio, ela é uma super organização. A lei do auxílio, ela começa lá com o nosso Senhor Jesus Cristo vem descendo. Então, eu não sei se esses 7 raios do oráculo foi nosso Senhor Jesus Cristo que falou para o Pai Seta Branca. Olha, o oráculo tem que ter 7 raios. Aí ele fala para o Pai João, tem que ter 7 raios. E aí até chegar naquela de dentro. Aí eu vou lá e faço sem nenhum raio. Correto, mestre? Então, é só um simples. É muito simples. E acredito que o mestre Jurandir procura dispor tudo isso da melhor maneira possível, porque também não seria lógico ele fazer isso no período que isso estivesse cheio, se possível, todo dia. Então, da minha parte, meus agradecimentos. Volto a dizer, se porventura qualquer um dos senhores, senhoras, qualquer dúvida, estou à disposição, não tenho o menor receio de receber críticas, entendeu? Tenho me acostumado, e para encerrar mesmo, eu tenho contado, eu estive em Portugal recentemente, fui procurado por uma brasileira, e ela fez uma elevação de espada, e teve um problema lá com o adjunto dela. Ela chegou para o adjunto dela e falou assim, mas foi o mestre Silvério que autorizou. Ele falou, ó, Silvério não é ninguém. Ela falou para mim, ele falou isso para ela. Eu acho que uns 4 dias depois, uma outra ninfa do templo me ligou, mestre, eu queria um conselho, meu adjunto. Eu falei, ó, eu vou te dar um conselho. A primeira coisa, não fale meu nome para ele, porque ele vai ficar irritado e vai dizer para você que eu não sou ninguém. Né? Então, realmente, a gente vai acostumando que a crítica ela faz parte. Tanto a crítica boa, como diz, como também a crítica, mesmo que seja infundada, você tem que aprender a respeitar o que tem dentro da pessoa, porque eu acho que a doutrina do amanhecer é exatamente isso. Eu tenho que estar harmonizado, tenho que estar equilibrado, e se amanhã eu tiver o amor incondicional, você pode falar, pode fazer, nós vamos continuar amigos, vamos continuar como irmãos, e assim nós vamos chegar no final executando aquilo que os planos superiores esperam de nós. Então, com a palavra agora o mestre Jurandir, e ele vai direcionar aí, vai falar alguma coisa, e depois ele tem o sempre esse aqui, o Tiago não, o Saulo, e o HI. Salve Deus, meus irmãos. Salve Deus. No ano de 1979 a 80, tia Neiva mandou para cá o adjunto Yucatán, nessa Alberto. Por isso nós somos de origem Yucatán. E esse mestre chegou em Anápolis, nós estávamos ali numa casa funcionando ali com dificuldades, e ele veio também como um observador. Só depois ele contou o que realmente ele tinha vindo fazer. E nessas observações, um dia o comandante da mesa não quis assumir, meio envergonhado pela presença de mestres tão capacitados que estavam ali conosco, vindo do Templo Mãe. E o mestre Altamir, que todos aqui praticamente conheceram, pediu para a dona Marina, minha sogra, comandar a mesa. E ela, mais do que rápida, colocou a mesa evangélica e comandou a mesa, na presença daqueles mestres ilustres que ali estavam. Quando o adjunto Yucatán chegou ao Templo Mãe, tia Neiva já o esperava. E ele disse assim, meu filho, a partir de hoje, as minhas filhas não comandam mais. Lá em Unaí, tinha uma ninfa, muito conhecida nossa, ela abria a sala de cura todos os dias. Ela comandava a sala de cura todos os dias, dona Celi. Né? Então, a partir daquele dia, tia Neiva determinou que as ninfas não faziam mais aquilo.
Isso foi lá no início. E nós mudamos para cá. E aqui estando, o adjunto e o Catano continuam conosco, e ele nos revelou que ele tinha vindo a Anápolis para fechar o templo, a mando de tia Neiva. Meu filho, você vai lá, tem muitas irregularidades, e você fecha o templo. E ele chegando, encontrando aqueles médios ali, lutando para fazer o certo, mas não tinha uma instrução adequada, não tinha um mestre para orientá-los, faziam meio que a toque de caixa. Então ele preferiu ensinar. Ele foi nos orientando a todos, para que nós pudéssemos fazer da forma mais correta possível. E a partir daí, tentamos, dentro do possível, manter aquilo que a nossa mãe deixou. O Silvério entrou no assunto da estrela, não estava previsto, assunto flagrante não estava previsto, mas ontem nós tivemos uma reunião e também alguns assuntos não estavam previstos, e a reunião foi muito boa, muito realizadora, né? Então a gente conclui o seguinte, que a espiritualidade é que define, a espiritualidade é que nos orienta, que nos conduz dentro daquilo que precisa ser dito e ser feito no grupo que se propõe estar presente. Porque, meus mestres, quando o Trino autorizou a estrela, ela ficou formada. Os 30 dias, os 31 dias, ela ficou formada, com dificuldades, mas ela ficou formada, os senhores sabem disso. Aí veio a pandemia, e na pandemia houve alguns desencarnes, não foi muitos, né? Mas houve uma dissidência, né, dos mestres que estavam ali à frente, porque o povo diminuiu a frequência nos templos, e aí nós estamos convivendo com essa situação, né? Partimos aí com 10 estrelas no mês sem realizar, conseguimos de um ano para cá implantar mais 3, está funcionando já essas 3, e não conseguimos mais. Então temos aí uns 7 dias na semana, no mês, ainda sem realizar. Mas nós tivemos desfalque de 4 estrelas de uma só vez, por mestres que estavam imbuídos nesse compromisso, né? Nós tivemos agora o anúncio do adjunto Oliban retornando à CGPA. Ele tinha 4 terças-feiras aqui no comando da Estrela Cadente. Eu não creio que retornarão a fazê-las, né? Mas se fizer uma, já estará cumprindo o seu papel de adjunto e ajudando. Então a estrela está aí à disposição, os trabalhos iniciáticos estão aí à disposição. Por quê, mestres? Porque este templo é a nossa casa-mãe, os senhores sabem disso. Não é porque o adjunto Arajo é o presidente, podia ser qualquer um dos senhores, mas foi a mim confiado esse compromisso. Então, essa é a nossa casa-mãe, e ela está à disposição de todos para o exercício do trabalho na lei do auxílio, principalmente nos trabalhos iniciáticos, porque evangelho os senhores têm lá nos vossos templos. Mas os iniciáticos, né, como uma estrela sublimação, um turigano, uma estrela candente, é aqui que os senhores vão encontrar. Então ele está à sua disposição para que possamos fazer tudo isso acontecer, já que aqui é a nossa casa-mãe. Nós estamos trabalhando dioturnamente junto aos nossos mestres do Conselho para manter essas leis e esses ensinamentos. Este Conselho ele foi deixado no Estatuto da CGPA, pelo Trino Ajaran. A presidência da CGPA foi deixado no Estatuto da CGPA, que assumiria na pauta do Trino Ajaran o vice-presidente. Então, nós estamos, né, com dificuldades até hoje, depois de 5, 6 anos do desencargo do Trino, sim, mas caminhamos bastante. O mestre Silvério não mede esforços para viajar
dentro do país e fora dele. Eu não sei como ele faz, como ele consegue, mas ele faz, né? E as críticas chegam todos os dias. Então, se formos importar para as críticas, nós não estaríamos realizando nada, seja ele num pronto-socorro, ali, debaixo de um pé de piqui, uma lona, seja ele num grande templo iniciático, já com 20, 30, 40, 50 anos de existência. Não importa. Então, dentro da nossa região, nós colocamos, assim, vamos dizer, uma certa dificuldade. O Adair vai falar sobre isso, né? Mas foi iniciado por mim, quando o mestre Alain, mas a sua companheira, nos procurou para abrir um templo, e eu passei um checklist para eles. E disse assim, olha, vocês cumpram esse checklist, e quando vocês cumprirem, vocês voltem aqui e falem comigo. 5 anos depois, eles chegaram com o checklist todo ticado, né, dizendo que tinha cumprido todas as etapas que a gente tinha solicitado, né? E aí eu decidi que poderia dar certo. Então, nesta terça-feira agora, tivemos a implantação de mais um templo na nossa região. Mestre Paulo, eu gostaria que ele ficasse de pé, para que todos pudessem conhecer, né? É o presidente do templo em Araguaiânia, né? Foi implantadas as forças lá na terça-feira, dentro dessa condição, ou seja, um CNPJ, uma ata de fundação, né? Uma conta bancária, né? Então, tudo dentro dos conformes, para que amanhã, se formos solicitados a prestar contas, né? Nós estamos aptos a prestar conta à justiça, porque essa prestação de contas, eu estou dizendo, é quando vem de lá para cá de uma forma punitiva, obrigatória. Então, nós já temos esses parâmetros. Então, nós vamos trabalhar dentro disso aí. Como vamos trabalhar? Vou passar a palavra para o mestre Saulo, com relação às construções, com relação às autorizações, com relação aos novos templos e aos novos trabalhos a ser implantados nos templos. Quando da abertura do templo nesta região, 13 de novembro de 1976, Tia Neiva determinou que os templos deveriam ter uma distância mínima de 100 quilômetros. Então, à época, a distância mínima de um templo para o outro era de 100 quilômetros, determinado por Tia Neiva. E o tempo foi passando, e aí passou para a gestão dos trinos, e aí já não foi mais a mesma coisa, né? Porque existe aquela, não, se não autorizar, eu faço, né? Eu faço e creio que está tudo certo. Não sei, como diz o Silvério, se está tudo certo, né? Da forma que está sendo feito. Então, a coordenação de engenharia veio com essa finalidade. Tem o apoio do Conselho, então nós estamos dando os primeiros passos e gostaríamos que esses primeiros passos partissem daqui. Por isso que os senhores foram chamados, principalmente por isso, para que a gente partisse daqui já com toda a segurança e com a anuência dos senhores e das senhoras aqui presentes, né? O documento, ele não passou ainda pelo Conselho, ele é um documento apenas, está escrito aqui, documento não válido, sugestão, uma marca d'água, né? Por trás do que está escrito, por quê? Porque ele ainda não foi aprovado. São sugestões da área de engenharia para que a gente possa dar o pontapé inicial e dizer, olha, lá em tal lugar, em tal região, funciona assim e está dando muito certo. Não precisamos se debater com ninguém, questionamento de ninguém, de autoridades, nem do vizinho como mestre. Então, é para isso que nós estamos fazendo, mestre. Não é para punir ninguém, não é para punir ninguém. É para deixarmos amanhã, quando esse grupo não estiver aqui, que não tenha tantos problemas e tantas dificuldades como nós enfrentamos. Porque dentro da doutrina hoje, nós passamos a maior parte do tempo resolvendo problemas. Nós poderíamos estar criando soluções, né, trazendo oportunidades,
de crescimento e de segurança a todo o mestrado, mas na verdade nós estamos todas as terças-feiras em reuniões do Conselho, às vezes reuniões que prolongam 2, 3, 4 horas de duração, com mestres de regiões presentes nas reuniões, para resolver problemas, enquanto poderíamos estar propondo novas soluções. Então, isso é uma proposta para que a gente deixe a casa arrumada, para que não deixemos problemas no futuro, né? Para que não criemos problemas para o futuro, né? Então, as coisas organizadas é muito bom, é muito realizado. Então, eu agradeço inicialmente a presença de todos, por estarem aqui. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas conseguimos estar aqui reunidos. Então, eu vou passar a palavra para o mestre Saulo e ele vai colocar aí tecnicamente qual que é a proposta do Conselho de Arcanos e dessa coordenação de engenharia e construção. Salve Deus. Salve Deus. Os irmãos e as irmãs, salve Deus. Salve Deus. Como o mestre Tará já colocou aqui, é um documento que ainda está sendo criado, está no processo ainda embrionário, né? Não tem nada definido. Mas a pedido do próprio Conselho de Arcanos, que já vislumbrava também essa questão de normatizar, de padronizar, de criar critérios, porque senão a gente vai chegar num estágio da nossa doutrina. Eu acho que o que eu vou falar talvez não vai soar bem, né? Mas um templo matar o outro, uma estrela candente matar a outra. Hoje a gente tem 10 dias que não funciona, mas a gente não sabe como que vai ser amanhã. Então, pensando nisso, acatando aí a sugestão dos meus comandantes, eu me pus a criar uma padronização, uma sequência lógica de um tempo de primeiro estágio até o tempo onde a gente tem todos os complexos, né, ali, o quadrante, que é o nosso último passo aqui que a gente já está dando aqui em Teresópolis. Talvez criar distâncias. Eu sei que é um documento que ele vai criar questionamentos, ele vai criar buscas. Eu já estou preparado para isso. Estou trabalhando para receber as críticas, porque é natural. Numa doutrina kármica, né? Onde nós degladiamos conosco mesmo, é natural que isso aconteça. Não deveria, mas é natural. Então, por isso que eu peço aí perdão ao mestre Paulo, ao mestre HD, ao mestre Almoci, que ainda não enviei os seus projetos, porque nós estamos ainda trabalhando para que a hora que chegar, vai chegar algo definitivo. Assim como os senhores, eu tenho aí de São Paulo uma gama, estamos indo agora no Pará resolver uma situação lá também. E assim a gente vai tentando ver como isso vai acontecer. Eu sei que é um documento que vai ter uma ressonância daqui 10, 15, 20 anos, 30 anos. Talvez ele vai estar sendo respeitado integralmente. Mas que esse passo, que esse início comece agora. E por que vocês, talvez o Pai Santa Branca, os nossos mentores vão nos direcionar. Então a gente cria ali tecnicamente, no primeiro estágio, segundo estágio, a gente vem padronizando sugestões de tamanho de terreno. No primeiro estágio, um local incomodado, locado. No segundo estágio, será que já precisamos definitivamente ter um terreno próprio
né? É algo que a gente vai discutir, aí a gente já parte para um terceiro estágio, sem castelo, aí eu começo a fragmentar o terceiro estágio, sem castelos iniciáticos, somente no interior do templo ali, todos os sandais. Aí eu já passo para um iniciático com castelos iniciáticos de iniciação. Depois eu passo para o iniciático com castelo de iniciação, mais origami, mais sublimação. Mas aí eu já coloco para os meus pares, o que eu adianta ter alguma coisa aqui fora, como o Trina Jarani nos orientava, como que eu vou ter um trabalho aqui fora, um sandai aqui fora, se eu não funciono corretamente em alinhamento? Eu tenho que ter esse alinhamento. Eu tenho que ter esse zelo, esse cuidado de trazer uma cruz do caminho para a terra e dar manutenção nela. Não fique somente um espaço vazio ali dentro do templo. Eu sei que quando tudo chega, é gradativo. Não vai funcionar todos os dias. A estrela, o quadrante que nós estamos buscando aí, é natural, não vai funcionar 30 dias, mês. Mas também a gente não pode acomodar que a vida toda vai ser assim. Eu nunca vou precisar fechar os 30 dias, porque quando começou lá atrás não precisava. Então a preocupação é nesse sentido, é criar critérios, padronização, distâncias. O documento está aí na mão dos conselheiros, eu vou disponibilizar para o nosso coordenador regional também. Não vai ser divulgado ainda, porque ainda não está chancelado pelo Conselho de Arcanos, mas eu sei que talvez é pedir demais, mas é apenas um cuidado em manter tudo aquilo que a nossa mãe nos trouxe, com a ajuda de Sebastião Quirino de Vasconcelos. Depois veio o nosso comandante maior, Trina Jarani, replicou o Brasil afora e até fora dele. E no meu último encontro, coincidência ou não, fisicamente com ele, naquela famosa casinha pequena ali que todo mundo fala, né? Em outubro de 17, eu estava fazendo um aniversário para ele, tinha umas tendas montadas. Foi a última vez que eu tive a oportunidade de conversar com ele pessoalmente. O mestre Dalmi, coordenador da região do Tocantins, eu estava entregando o projeto do mestre Rua, do Acácio, e também os de Tumbiara, lá do Centro Calvão. E aí, o Dalmi, não, vamos pegar uma assinatura do